Olá, professores! Hoje nós estamos aqui para gravar a nossa aula 6 da nossa revista Colossenses, um Tratado Cristológico, onde o tema da nossa lição hoje é a supremacia de Cristo na Igreja. Na lição passada, nós tratamos sobre a supremacia de Cristo na criação, onde nós mostramos principalmente a primeira parte daquele maravilhoso hino, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. E a lição passada, como a gente tinha explicado, nós dividimos o hino em dois, onde tratamos a parte da criação na primeira lição, na lição passada, e agora nessa segunda lição, como se fosse em duas, como se fosse uma só dividida em duas, nós vamos tratar a supremacia de Cristo na igreja, que é como se fosse a nova criação ali naquela parte do hino. O texto bíblico eu vou ler dessa vez porque é muito importante. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O versículo 18 foi esse. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, é muito importante, é uma lição que a gente sim estamos retirando de 3 versículos, e garanto para vocês que esses 3 versículos ainda dariam mais do que apenas essa lição. São 3 versículos muito ricos, né? Então, esse é a segunda parte do hino, obviamente também a finalização, dividimos em 2, onde se anteriormente ele estava tratando sobre criação propriamente dita mesmo, lá nos primórdios, fazendo uma alusão direta a Gênesis, mostrando como foram criadas as coisas através de Jesus Cristo, tanto nele, quanto por ele, e quanto para ele também. Então nós tratamos isso, tratamos também alguns pontos, e é importante, eu estou voltando um pouco, é importante que, como eu disse, é como se fosse uma lição só. Tratamos também alguns pontos teológicos, Cristo é consubstancial com Deus, tratamos se foi criado, se não foi. Obviamente nós temos as nossas posições não hereges, né, professores, para ser mais específico, mas foi importante para nós trazermos certo tipo de profundidade no nosso ensino para os nossos jovens também. Nessa segunda lição, que nós vamos tratar sobre a nova criação, é o impacto desse Jesus para com a igreja. Lembrando o contexto que Paulo está fazendo aqui, ele é um contexto onde falsos mestres estão ali introduzindo vãs filosofias, como posso colocar assim, sem ser diretos, sempre nos cantos, nos becos da igreja, nos cantinhos do banheiro ali, você talvez vai conseguir associar melhor a sua congregação quando tem aquele corredorzinho para ir no banheiro, era ali que as filosofias corriam. E Paulo está colocando aqui um embasamento muito maior, principalmente da pessoa de Jesus Cristo em relação àquela igreja. E aí ele vai começar esse versículo 18 colocando que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Diferentemente de outros pontos que nós teríamos anteriormente em outras cartas, onde o corpo é retratado como a igreja local, como se nós fizéssemos parte do corpo de Cristo, sendo ali o ajuntamento dos santos ali em um determinado local. Aqui não esse é o contexto que Paulo está usando. O contexto que Paulo está usando aqui de corpo é uma ideia de todos os fiéis, de todos os crentes. O corpo, um corpo universal, vamos dizer assim. Então todos aqueles que creram em Jesus fazem parte desse corpo, onde a cabeça desse corpo, que é a igreja, que o versículo vai colocar, é o próprio Jesus. Então, além de ele ser o corpo de Cristo, ele também é o cabeça. Aqui, no tópico, a gente coloca 2 pontos aí, o cabeça e o corpo, mostrando, né, que a cabeça, principalmente, dá uma ideia ali de governante do corpo, e o corpo, esse contexto que eu dei para vocês. Então, nós vemos ali Paulo fazendo essa primeira alusão, mostrando que nessa nova criação, essa igreja que vai ser fundada e vai ser, principalmente, ter seu berço na ressurreição, que nós vamos falar já, ela faz parte do corpo de Cristo. Todos nós somos membros desse corpo desse Cristo. E esse Cristo ainda é o que governa, ele é o cabeça desse corpo. Ele é o que mantém o corpo de pé, ele que dá os movimentos, ele que dá os comandos, é ele que governa como um todo. Então essa parte é importante entender quando nós formos avançando no texto, porque nós vamos conseguir perceber que os nuances que
principalmente as vãs filosofias que os hereges iam colocando, que os falsos mestres iam colocando dentro da igreja, era uma ideia de que você deveria ter algo mais, se propor algo mais, ter novas experiências, ter coisas separadas da pessoa de Cristo. E aqui Paulo está contrapondo de uma maneira até direta, mostrando que se ele é o corpo e ele também é a cabeça da igreja, automaticamente todos os movimentos e todos os impulsos e todos e todas as ordens que o corpo faz ou executa tem que vir apenas desse cabeça. Não tem como o pé dar uma ordem para a mão. É a cabeça que vai dar ordem tanto para o pé quanto para a mão. Então, essa é a ideia. Mas lembrando que esse corpo é o ajuntamento, não é o ajuntamento dos santos, e sim todos os fiéis que creram em Jesus. Então, esse primeiro tópico, ele é um tópico mais tranquilo, porque ele vai só fazer essa distinção para entender o que é corpo, o que é a cabeça do corpo e por que Paulo está utilizando essas partes, tá? O segundo tópico, ele vai nos colocar: o sepulcro está vazio. Esse tópico é muito importante, porque lá na lição anterior nós vimos Deus, principalmente na figura representada de Jesus, né? Ele sendo o agente ali de toda a criação, sendo o verbo, sendo a palavra da criação. Nós estudamos isso, que é uma parte muito linda. E até indiquei para vocês um livro sobre Se Deleitando em Cristo, um livro que toca bastante nesses assuntos, nesses nuances que nem sempre a gente percebe de quem é Jesus. Até tinha um tópico na lição anterior que falava que ele não é apenas o Salvador, mostrando toda essa parte de Criador, outras partes tão importantes quanto, né? Por mais que a cereja do bolo seja, obviamente, a sua morte e ressurreição. Mas é importante levantar uma questão para nós aqui. A ressurreição, ela é um ponto central do cristianismo. Por quê? Eu sei que na maioria das vezes a gente está olhando para a cruz. Na maioria das vezes a gente está olhando para o sofrimento. Na maioria das vezes nós estamos olhando para 6 horas que ele passou pregado em uma cruz. O sacrifício em si, nós estamos olhando, e sim, é real. O sacrifício foi necessário para que nós estivéssemos aqui. Mas o sacrifício em si mesmo, ele não serviria. Às vezes nós tentamos, não tentamos, né? Acontece que nós esquecemos da ressurreição. Focamos tanto no sacrifício, focamos tanto os professores no sacrifício como ele malvado, maldoso por aqueles que estavam sacrificando, feio, doloroso, agoniante. Nós focamos tanto nessa parte e esquecemos que depois de 3 dias ele ressuscitou. E por que nós não podemos esquecer, além, obviamente, de ser um milagre estrondoso? É porque apenas a morte não serviria para a obra que Cristo fez em nós, para que nós podemos ter acesso direto ao Pai. Apenas a morte não serviria, ele precisava ressuscitar. E o ponto é que Paulo vai dizer, até separei aqui o texto para vocês, também está na lição de vocês, em 1 Coríntios 15, 13 e 14, ele vai dizer assim, ó: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Percebe que o que Paulo está colocando aqui é que se a ressurreição não tivesse acontecido, nada do que ele pregaria seria real. Nada do que nós cremos seria real. Apenas o sacrifício não tinha todos os elementos para nos dar a vida eterna. Ele precisava ressuscitar. O rei precisava ressuscitar. Então, se ele não ressuscitasse, era vã a pregação de Paulo, era vã essa aula, era vã essa revista, era vã a sua fé, era vã a minha fé. Engraçado que é o mesmo termo, esse vã, é o mesmo termo que ele vai colocar nas vãs filosofias. É vãs filosofias que não tem vida, é vã pregação que não tem, pode até ter embasamento, mas não tem vida espiritual, não tem vida do Espírito Santo. E um ponto legal a nós colocarmos é que se nós vamos fazer uma comparação assim, professor, só para entender. Um pregador que ele prega sem a ação do Espírito Santo, ele é só um animador de plateia, certo? Então, se ele vai pregar, ele pode ter a homilética melhor da igreja, a melhor homilética da igreja. Ele pode trabalhar bem as palavras, ser bem articulado, ser extrovertido, que na maioria das vezes ajuda. Ele pode ter todos esses elementos. Se dá 50 minutos para ele, é cansativo ouvir.
Porque não tem o Espírito Santo nos convencendo daquilo. Ou se não, se ele for muito bem, ele consegue sim nos animar e não ser cansativo, mas na segunda, às vezes no domingo mesmo à noite, aquilo já não faz sentido pra gente. Já não é real, porque não nos comove, não nos traz nada de diferente. Assim como a pregação sem o Espírito Santo não faz sentido pra gente, ela não é real pra gente, assim seria todo o cristianismo sem a ressurreição. Sem a ressurreição, nada disso seria real. Seria só cansaço, enfardo, e a gente morreria, os mártires morreriam pelo quê? Para qual vida? Se a vida eterna não haveria. Então, haveria para nós a condenação eterna. Os estudiosos vão dizer que aquele Salmo 24, que é: abra-se a portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte na batalha. Os estudiosos vão entender que aquele momento é o momento de Cristo ressurreto subindo ao Pai, subindo ao céu, como homem ainda, e abrindo os portais para que ele venceu a morte, venceu as batalhas, para que nós, sendo homens, também pudéssemos subir quando chegasse o nosso momento, entrar também por esses portais que já foram abertos por Jesus. Então percebe que a ressurreição é muito importante. Ele só morto de nada haveria. Eu coloco no segundo ponto aí, no segundo parágrafo, alguns exemplos importantes. Quais exemplos seriam esses? Nós assistimos muitos filmes. E durante esses filmes, por muitas vezes, nós vemos personagens ou super-heróis que se sacrificam pelo bem comum. Sacrificam. Eles se doam para que se é em um filme de herói, para que aquele monstro não mate a humanidade. Ou por muitas vezes nós percebemos em filmes não de super-heróis, filmes mais reais, né? Por mais que seja um filme, nós percebemos alguém se doando por um país, se doando pela sua família, se doando pela sua esposa, se doando até por um desconhecido que seria injustamente assassinado ou algo assim. Mas o que nós percebemos é que esse martírio, ele é real, mas ele para na página B. Ele para na página 2, ele para no ponto B. Por quê? Porque depois disso a pessoa pode até tomar outras decisões e ter o mesmo fim de que aquela pessoa impediu anteriormente. Aquela pessoa também que impediu, ela fez o trabalho dela ali, mas acaba ali. Nosso Jesus, professores, é o único que, além de morrer, ressuscitou eternamente. Porque outros ressuscitaram também. Mas os outros que ressuscitaram morreram de novo. Alguns só morreram para se sacrificar, que é o que a gente está dizendo que não serviria para a gente. E outros, além de morrerem e serem ressuscitados nos filmes, ou serem ressuscitados na vida real, como Jesus ressuscitou alguns, deu o tempo dele, morreu de novo. Cristo foi o único que morreu e ressuscitou eternamente. Não morrerá de novo. Não perderá de novo. Por mais que ele não perdeu, né? Como John Stott vai dizer, naquele momento da cruz, Satanás poderia ter perguntado ou pensado, né? Poderia, nós não podemos dizer que pensou, mas poderia ter pensado: venci, coloquei o meu algoz em uma cruz, mas naquele momento ele estava perdendo, porque 3 dias depois Jesus ressuscitaria. Então, professores, assim como os heróis ou outros personagens ou outros personagens até reais ressuscitaram ou se doaram, mas Cristo é o único que ressuscitou dos mortos para viver eternamente. E essa é a base da nossa fé. Quando nós olhamos lá algumas lições atrás, nós dissemos que a base da fé, eu acho que nós temos até a lição 3, que é o Evangelho da Esperança. A esperança de que aqueles cristãos que estavam ali em Colossos, assim como nós, também acreditamos piamente de que por conta dessa ressurreição, nós ainda teremos a nossa vida eterna com Cristo. Por isso que é a nossa esperança que Ele volte, encontre-se conosco novamente e que nós possamos viver eternamente com Ele. Então, é o berço da nossa fé. A ressurreição é o berço da nossa fé. A ressurreição é o berço de tudo que nós acreditamos. A ressurreição é um berço de tudo que nós cremos. A ressurreição é o berço de tudo que nós vivemos. Se tudo isso aqui é real,
é porque o nosso Jesus já ressuscitou um dia. Então o sepulcro está vazio, que é o nosso segundo ponto, ele é um tópico extremamente importante porque ele baliza toda a nossa lição. Se a nossa lição e toda a nossa revista, se a nossa revista é cristológica, nós só temos essa visão de Jesus, porque mesmo que ele se sacrificou, 3 dias depois, ele também ressuscitou. No versículo 19, nós vamos ter a base do nosso terceiro ponto aí, né? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu vou colocar aí na lição ainda que esse toda a plenitude não faz muito sentido, porque plenitude já dá uma ideia de totalidade, né? Mas o que Paulo tá colocando aqui para nós é enfatizando que Jesus Cristo tem nele toda a habitação da plenitude. Essa habitação, aqui na lição de vocês tem, ele remete sim ao Antigo Testamento, onde eles habitavam no templo, a presença de Deus habitava no templo. Tem um ponto legal desse versículo, que eu até coloquei aí uma paráfrase na lição de vocês, professores, dá uma olhadinha, que vai dizer assim, ó, Deus, em toda a sua plenitude, escolhe habitar em Cristo. Essa é uma paráfrase legal em relação a esse versículo. Esse é um ponto muito importante, professores, por quê? Para combater o que a gente vem dizendo sobre essas 11 filosofias. A ideia era, precisamos de uma experiência fora. E aqui eu já vou fazer uma junção com o 5º tópico. Por quê? Porque a gente sempre coloca o último tópico como se fosse um tópico mais prático, né, em relação a isso, mas basicamente os últimos tópicos das lições não tem muita questão de subsídio, que é mais o que você vai trabalhar com seus alunos, dependendo aí da sua necessidade na sua igreja local, tá? Mas já fazendo uma junção dos dois, a ideia é, Deus habitava em templos, e Deus habita em nós hoje. Ok, mas no intervalo disso, a plenitude de tudo habita em Cristo. Enquanto ele estava na terra, habitou em Cristo. E o Cristo que nós cremos tinha nele toda a habitação da glória, por mais que ele não estivesse utilizando ali as suas características divinas. Hoje, Cristo, obviamente, ele é a própria plenitude, vamos dizer assim. Mas o que Paulo está colocando aqui é porque ele tá contrapondo não o Cristo que nós vemos hoje há mais de 2000 anos e com toda a história do cristianismo para olhar e falar, ah tá, esse é Jesus. Porque hoje nós olhamos assim para a história do cristianismo e falamos, não, esse é Jesus, não é isso que nós estamos vendo. O Paulo não tinha um espelho para se olhar. Por mais que ele brinca ali com o espelho meio sujo, né, que ele coloca. Paulo não tinha um espelho do cristianismo para olhar. O que ele tinha como referência era a estadia de Jesus anos antes. E aí ele faz o contraponto. Fala, olha, vocês estão dizendo que nós temos que ter experiências fora. Quer dizer, não é que ele está falando diretamente, né, mas ele fala, estão falando a vocês, é como se ele falasse assim, estão falando a vocês que vocês precisam de experiências fora de Jesus. E o que eu estou dizendo para vocês é que toda a plenitude já habitava em Cristo. E ele ressurreto agora, muito mais. Então não é necessário que vocês tenham experiências fora, porque toda a plenitude já habita nele. A plenitude habita nele, então ele coloca esse toda para dar essa ênfase maior. Então perceba que tanto dos pontos que nós viemos tratando, desde o corpo da igreja, Paulo está tratando... Obviamente que ele vai fazer isso durante toda a revista ainda, né? Toda a carta. Ele está tratando, dizendo, vocês não precisam de nada fora. Vocês não precisam de nada mais. Vocês não precisam de experiências espirituais diferentes, como a gente viu lá nas lições introdutórias. Vocês não precisam ter experiências gnósticas diferentes. Não, o que vocês precisam é estar em Cristo. Fazer parte desse corpo e deixar que ele, como cabeça, guie vocês. É isso que vocês precisam. E a partir disso, aí sim, a vida de vocês vão ter caminhos distintos, diferentes em alguns momentos, mas sempre guiados por esse cabeça. Não que eu creio em Jesus e agora para mim seguir crendo nele e seguir a minha vida eu vou precisar ter experiências externas. Então Paulo está dizendo, não, nele tem toda a plenitude, você não precisa de nada fora disso. Você não precisa de nada fora disso. Se nós chegássemos e falássemos assim, vamos fazer um exercício aqui. O que eu preciso que Jesus não tem? Você ia falar dinheiro? Dinheiro Jesus não tem. Eu não preciso nem falar que ele é dono de tudo. Eu preciso tomar decisões sábias. Ele é rei de tudo.
Ele é sábio, ele foi rei, sacerdote, profeta, foi tudo. Então, não existe nada que nós olhamos para esse mundo e eles olhassem. Porque hoje a gente, igual eu falei, a gente consegue pegar a história do cristianismo e ler a história. Pegar a história e falar, tá, Cristo aqui apareceu. Cristo aqui apareceu de novo. Eles não tinham tanta essa experiência, porque era mais novo, mas mesmo assim Paulo deixa claro, nele habitou toda a plenitude e nele habita hoje toda a plenitude. Como nós temos essa experiência de dizermos que, já juntando aqui com o quarto ponto, que temos paz com Deus através desse sacrifício. Então, vamos juntar aqui as duas lições para a gente finalizar. Nós dizemos anteriormente, na lição anterior, que ele é Rei e Senhor do universo, Criador do universo, e que ele não é apenas Salvador. E aqui no versículo 20, ele vai colocar: e por meio dele reconciliasse todas as coisas, consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ok, ele não é apenas Salvador, mas ele é Salvador, certo? O fato de ele não ser apenas não quer dizer que ele não é esse Salvador, ele é o Salvador. Ok, só que ele não sendo apenas Salvador, Paulo está mostrando desde o começo do hino, e agora dizendo, sim, ele é o Salvador, ele ressuscitou, ele é o primogênito entre os mortos, porque ele ressuscitou. Então, ele mostrando todo esse ponto, que ele está falando para aquela igreja e falando para nós durante todo esse hino, e vai falar ainda durante toda a carta dele, é que procurem algo e vê se tem falta que não tem em Jesus. A criação foi ele. A nova criação foi ele. O sustento do universo, lembra? E nele tudo subsiste. É com ele. O sustento da igreja, a base da igreja, é com ele. Ele é o cabeça. Então percebe? Ele cria o universo através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Ele cria as novas criaturas. Ele subsiste o universo e ele é o cabeça da igreja. Então Paulo, ele está mostrando para a gente, nitidamente, que podemos olhar para a pessoa de Jesus. Podemos olhar para Jesus Cristo e perceber que nós temos paz por meio do seu sacrifício, como é o paz para os fiéis, aí o seu quarto ponto. E essa paz não é apenas só pelo seu sacrifício, ele ainda subsiste esse corpo durante toda a eternidade, subsistirá ainda durante toda a eternidade. A paz foi conquistada pelo seu sacrifício e ressurreição. Ele nos reconciliou, vai colocar. Mas não só isso, ele é o cabeça da igreja que continua nos guiando para percebermos que não precisamos de mais nada, percebermos que não precisamos de experiências externas, percebermos que não precisamos da palavra dele. E a palavra dele está descrita aqui para nós na Bíblia. Lá para eles, ainda eles não tinham completamente a Bíblia, o que não foi fechado muitos anos depois. Mas eles sabiam que Jesus tinha falado, os apóstolos falaram que Jesus tinha falado, as cartas corriam entre as igrejas, sempre dizendo, nele subsiste tudo e não precisamos de nada fora dele. Então o que Paulo está mostrando para aquela igreja, o que Paulo está mostrando para mim, irmãos, está mostrando para vocês, professores, é que quando vocês ensinarem para os seus jovens, mas ele é criador, subsiste o universo. Mas ele é criador da igreja, cabeça da igreja, ressurreição. O que tudo isso tem a ver? O que tem a ver é que tudo o que há e o que existe subsiste em Jesus Cristo. E o que isso tem a ver para nós hoje? Nós não precisamos de mais nada. Espiritualmente dizendo, não precisamos de mais nada. Materialmente dizendo, precisamos trabalhar, fazer o nosso... Sim, mas isso foi até a ordem de Deus para nós. Mas nós não precisamos de nada fora de Cristo. Nada, nada. Mesmo que nós tomemos decisões erradas e paguemos, vamos dizer assim, né? Tenhamos as consequências dos nossos atos. Mesmo assim, Cristo ainda passa conosco na consequência daquilo que a gente sabia que não deveria ter feito. Ele não nos abandona nem nas consequências dos nossos próprios pecados, que já pregou ele na cruz, esses pecados que já o pregou na cruz, até nesses momentos ele não nos abandona, então não precisamos de nada fora dele. O último ponto vai colocar isso para você. Não precisamos de nada fora dele. Para finalizar, eu vou ler a conclusão com vocês. Finalizamos aqui o famoso hino da carta aos Colossenses. Dividimos esse assunto em 2 lições, mas poderíamos dividir em até mais. Vocês percebem aqui que
Poderíamos falar muito ainda sobre esse tema. Tamanha sua profundidade. Esse hino é um recital cristológico, que praticamente era o tema, compartilhando com vocês, professores, que eu ia colocar na revista, acabei trocando por um tratado, mas era um recital cristológico que eu ia colocar. Ainda veremos mais dele no desenrolar da carta. Podemos resumi-lo didaticamente da seguinte forma: Cristo é supremo na criação, como também é supremo sobre a igreja. Isso só foi possível por causa do seu sacrifício e da sua ressurreição. Para a nossa vida, fica a lição que vimos no último tópico das lições 5 e 6. Cristo não é apenas nosso Redentor. Sua supremacia atinge todas as áreas, inclusive o mundo criado por Ele e para Ele. Ainda que nossa sociedade, guiada muitas vezes pelo maligno, tente nos persuadir com suas vãs filosofias, temos de permanecer firmes na palavra que recebemos. Ele é supremo em todas as esferas da vida e a plenitude está nele. Ele é a completude em nós. Amém, professores? Então, essa é a nossa lição 6, fechando esse hino maravilhoso que nós tivemos e mostrando ainda mais, né, que não precisamos de nada fora de Jesus Cristo. Amém? Desejo para vocês uma ótima aula, que vocês consigam aplicar isso para os seus alunos e que Deus abençoe a vida de vocês.